Bom, pessoal, vamos para mais uma questãozinha aí, questão 1 da aula 5 de vocês, da apostila de medicina, questão da SpaceX de 2019. Ele fala o seguinte, ó. Um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de ácido clorídrico para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado de hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. E aí ele te dá a constante, o R, te dá a temperatura, e fala o seguinte: esse analista fez as seguintes afirmativas. E aí ele pede, assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas dentre as listadas acima. Então, vamos ler as afirmativas e ver qual delas aí é verdadeira ou falsa. Bom, a afirmativa 1 pergunta se a equação química balanceada, que descreve corretamente a reação citada no enunciado, é essa daqui, ó. E aí, galera, a gente pode ver que essa daqui não é, essa afirmativa é falsa. Por quê? Porque, olha só, olha para o primeiro reagente aqui. Esse cara, ele é o carbonato de sódio. Esse cara é o carbonato de sódio, olha aqui o carbonato, ó. Carbonato de sódio. E na reação, na questão, ele fala do hidrogenocarbonato de sódio, ou também bicarbonato de sódio. Então, quem é esse cara aí? Quem é hidrogenocarbonato de sódio? É esse cara aqui, ó. Esse aqui é o hidrogenocarbonato de sódio. Então, esse cara deveria estar na reação e não o carbonato de sódio. Portanto, só analisando esse primeiro reagente aqui, a gente já sabe que essa afirmativa ela é falsa, tá? Essa reação aqui não representa o problema citado. Mas também tem um outro erro aqui. O enunciado, ele cita, que o gás carbônico, ele é oriundo da decomposição do ácido carbônico. Quem é o ácido carbônico? É esse cara aqui, ó. Esse cara é o ácido carbônico. E na reação química também não está representada essa decomposição. Esse cara aqui ele vai se decompor em água e CO2. O ácido carbônico ele é um ácido instável, então ele tem, ele acaba se decompondo mesmo, porque ele é fraco, porque ele é instável. Então ele se decompõe em água e gás carbônico. Beleza? Então, para essa reação aqui estar completa, ela deveria estar com o hidrogenocarbonato de sódio, certo? E com o H2O e o CO2. Então, ela deveria ser assim, ó. Vamos fazer aqui a reação certinha? Mais HCl, formando, então, H2O mais CO2 mais cloreto de sódio. E aí, ó, já tá até balanceadinho, ó. Um sódio, dois hidrogênios. Aqui, 3 oxigênios, ó. 2 aqui, mais um aqui, 3 oxigênios. Um cloro. Então, a reação correta seria essa daqui e não essa reação aqui. Beleza? Portanto, essa afirmativa, ela é falsa, tá? Daí você já pode eliminar, por exemplo, a letra A, que coloca a alternativa 1 como verdadeira. Beleza? Vamos partir para 2. A afirmativa 2, fala que para a formação de 6,15 litros de CO2 foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. E aí, para a gente comprovar se isso aqui é verdade, como é que a gente pode fazer aí esse cálculo? Primeiro, que ele está relacionando o volume de CO2 com grama. E essa questão, esse experimento, está fora da CNTP. Como que eu sei? Pelo enunciado. O enunciado não me citou que esse experimento estava dentro das condições normais de temperatura e pressão da CNTP e me deu todas as variantes, me deu pressão, me deu temperatura, me deu a constante, o R. Então, aí eu vou calcular o volume desse CO2, para eu ver se, quando eu formo 6,15 litros de CO2, se eu consumo 21 gramas de bicarbonato. Então, vamos lá.
Quando eu tenho um problema aí fora da SNTP, eu não posso usar 22,4 como volume molar. Então, aí eu calculo, né, através de PV-NRT. Então, PV-NRT, para ver não recebe tempero, a gente vai calcular aí a pressão, o enunciado te diz que é 1. Né? O volume de CO2 é o que você quer descobrir. Beleza? O número de mol é 1. Lá da tua reação. A constante ele te deu também, te relembrou, 0,082. Beleza? E a temperatura ele te deu, né? Te deu 27 graus Celsius. E aí você tem que somar a 273 para passar para Kelvin. Então, aí 300 Kelvin. Então, eu vou chegar ao valor, ó, do volume de CO2 de 24,6 litros. Beleza? Esse aqui é o volume de CO2, tá? Então, eu tenho que, segundo a minha reação, que tá aqui, ó, eu tenho que 1 mol desse cara, certo? Tá aqui formando 1 mol desse cara. Então, eu posso relacionar a massa disso com o volume disso que eu acabei de achar. Então, vamos calcular aqui a massa molar do bicarbonato. Então, eu vou ter aqui o sódio é 23, mais 1 do hidrogênio, mais 12 do carbono, mais 3 vezes 16. Isso aqui vai me dar um volume molar de 84 gramas por mol. Beleza? Um volume molar não. Isso aqui vai me dar um valor de massa de 84 gramas por mol. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, na minha reação, ó, eu tenho um cara desse, então 84 gramas, né, de NaHCO3, formando quanto, né, de volume de CO2? Formando o volume que eu achei, 24,6 litros de CO2. Então, para eu saber se essa afirmativa é verdade, eu posso colocar aqui, ó, o valor que foi formado de CO2. Se eu fizer essa regrinha de 3, se este X aqui der 21 gramas, é porque a afirmativa está correta. E quando você faz aqui esse cálculozinho cruzado, você vai ver que realmente dá 21 gramas de bicarbonato. Então, sim, essa afirmativa ela é verdadeira. Bom, a terceira afirmativa fala pra gente que essa reação é uma reação de óxido-redução. E aí, para eu ter uma reação aqui de óxido-redução, eu preciso ter alguém que se oxide, que perca elétrons, e alguém que receba esses elétrons, né? Que reduza. Então, eu tenho que ter alguém se oxidando e alguém reduzindo. Para isso, a gente vai analisar, né, o número de oxidação das espécies aqui nos reagentes e depois nos produtos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o sódio. O sódio, a carga dele é mais 1. É fixa, porque ele é lá dos metais alcalinos, né, do grupo 1 da tabela periódica. Hidrogênio, salvo algumas exceções, mais 1. Carbono aqui, mais 4. E o oxigênio, salvo exceções, geralmente menos 2, certo? Então, aqui no HCl, hidrogênio, mais 1, e o cloro, menos 1. No CO2, carbono, mais 4 e oxigênio, menos 2. Na água, hidrogênio, mais 1, oxigênio, menos 2. E no NaCl, sódio com sua regrinha, mais 1 e cloro, menos 1. Então, reparem, aqui, ó, não houve mudança, né? Sódio continuou mais 1, hidrogênio continuou mais 1, carbono mais 4, oxigênio menos 2, cloro menos 1. Então, todo mundo manteve ali o seu estado, né? O seu número de oxidação. Então, essa reação, ela não é uma reação de óxido-redução. Beleza? Então, portanto, você também não precisa se preocupar, né? Se o ácido clorídrico é um agente oxidante ou não. E aí, só pra gente dar uma pincelada aqui em número de oxidação, vou pegar aqui o bicarbonato, né, e mostrar pra vocês como é que eu fiz aqui, né, pra chegar à conclusão de que o carbono é mais 4, por exemplo. Então, a gente trabalha com quem a gente sabe que segue a regra, né, a gente trabalha aqui, ó, com quem tem a regra fixa, né, por exemplo, o sódio, eu sei que ele é mais 1, então eu tenho aqui a carga do sódio, mais 1, mais 1 do hidrogênio,
né? Salvo quando ele está ali em hidreto, que não é o caso, né? Ele sempre tem aí o NOx mais 1, né? Sempre não, porque ele tem essa exceção, né, de hidreto, mas aqui não é o caso. O oxigênio, o carbono eu vou chamar de X, porque ele é quem eu quero descobrir, né? E o oxigênio, aqui está seguindo a regra também do geralmente dele, que é menos 2. Então, como eu tenho 3 oxigênios, eu vou ter 3 vezes menos 2. Cada um oxigênio vale menos 2. Então, 3 vezes menos 2 igual a, isso tudo tem que dar 0. Beleza? Então, aqui eu vou ter 2 mais x menos 6 igual a 0. Esse 6 está aqui negativo, passa para cá positivo. O 2 está aqui positivo, passa para cá negativo. X vai ser igual a 6 menos 2, 4. X é igual a mais 4. Beleza? Então, assim a gente descobre que o carbono vale mais 4. Então, essa alternativa, ela é falsa. Essa reação não é uma reação de óxido-redução. Bom, vamos ver a afirmativa 4. Lembrando que a gente já viu que a 1 é falsa, né? A 2 é verdadeira e a 3 é falsa. Então, a gente já conseguiria chegar no gabarito dessa questão, certo? A gente eliminando aí a 1 e a 3, que são falsas, a gente chegaria, né? A única opção possível seria a letra D, que fala que a 2 e a 4 são verdadeiras. Então, a 4 ela é verdadeira. Na prova, para você não perder tempo, né? Se você já chegou ali ao teu resultado, você marca, né? Como é uma questão objetiva, marca e parte para a próxima. Aqui, para a gente fechar a questão e entender ela toda direitinho, a gente vai aí também fazer a afirmativa 4, que fala o seguinte, ó. Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria de 9,84. Bom, então vamos lá. O enunciado diz que ele utilizou 200 ml de ácido clorídrico numa concentração de 2 mol por litro. Então, eu tenho que 2 mol estão contidos em 1 litro, que eu vou botar aqui em ml, em 1000 ml. Mas ele usou 200 ml. Então, aí, ó, quanto que eu vou ter de mol aí nesses 200 ml? Aí, multiplicando aqui cruzado, eu chegaria ao valor de 0,4 mol de HCl. Beleza? Feito isso, eu posso relacionar isso com o gás carbônico para eu descobrir, né, se essa afirmativa, se ela é verdadeira. Então, ó, a minha reação, deixa eu botar aqui a reação. Ah, tá aqui em cima, vamos usar essa que tá aqui em cima, ó. A minha reação, ela me diz que 1 mol, ó, de HCl, beleza? Tá produzindo 1 mol desse cara. A gente já descobriu o volume molar dele. O volume molar dele vale 24,6. Então, vamos colocar aqui, ó. 1 mol de HCl tá produzindo aí, segundo a minha reação, 24,6 litros. 24,6 litros de CO2. Mas se eu tiver 0,4, que é o que ele efetivamente usou, né, de solução lá que ele fala no enunciado, se eu usar 0,4 mol de HCl, quanto que eu vou produzir aí de gás carbônico? E aí, fazendo multiplicando aí cruzado, eu teria 0,4 vezes 24,6, certo? Dividido por 1, só para botar aqui bonitinho. Então, eu acharia, fazendo essa continha, 9,84 litros. Então, sim, a afirmativa diz, né, que se eu usar todo o HCl, os 200 ml que ele pegou dessa solução, eu produziria 9,84 litros de CO2, e é verdade. Então, essa afirmativa, ela é verdadeira. Portanto, gabarito dessa questão, letra D.